A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do apartamento no condomínio Jambalaya Ocean Drive, mas o clima no interior estava longe de ser tranquilo. Mário Jorge segurava os jornais locais com uma mistura de incredulidade VHNGPHN. Ele caminhou em direção a Celinha, agitando as folhas de papel que traziam manchetes escandalosas. Meu bem, tá em todos os jornais da Barra. Olha aqui, ele exclamou com a voz levemente alterada pelo choque. As letras garrafais não deixavam margem para dúvida. Avó de jovem autor tira a blusa na TV, escândalo na TV, avó fica nua para divulgar livro de neto. Mário Jorge apontava para as fotos, repetindo que todos os jornais da Barra já estavam falando sobre o assunto. Ele lamentou, em um tom de falsa modéstia, que depois ninguém sabia porque falavam mal da família deles. Buzena, sempre atenta a cada movimento da casa com seu olhar crítico vindo do sul, não perdeu a oportunidade de dar seu palpite. Ela comentou com sua franqueza característica que o pessoal não falava mal só por causa de Dona Copélia. Segundo ela, todos ali naquele andar tinham sérios defeitos de caráter. A reação de Mário Jorge foi imediata e defensiva, questionando desde quando alguém tinha pedido a opinião dela ou desde quando uma empregada era paga para dar palpites. Buzena, imperturbável, começou a relatar como as coisas funcionavam lá em Pato Branco. Ela explicou que todos diziam que se conhece uma pessoa pela maneira como trata os empregados. Ela então iniciou uma de suas longas digressões sobre uma canjeira muito famosa na região de Pato Branco. Essa mulher tratava seus empregados a pão e água, proibindo-os de tomar até mesmo um copo de leite. A canjeira alegava que, no fim do mês, se fosse juntar todos os copos de leite que os empregados tinham bebido, daria para fazer um queijo de tamanho suficiente para tapar a boca do açude municipal. Celinha, sentindo a cabeça girar com tanta informação desconexa, pediu que Mário Jorge a lembrasse do escândalo de sua mãe e depois reclamou da conferência de Buzena sobre a canjeira mesquinha. Buzena revelou que a mulher se chamava Marieta e Racleta. Celinha, impaciente, quis saber o que passava na cabeça de Buzena para achar que eles teriam interesse na história de uma canjeira de Pato Branco. Mas a empregada continuou, narrando que nem a própria Marieta se interessava pelo que os outros diziam. Todos pediam para ela ser mais humana, mas ela não mudava. Até que um dia Marieta engravidou e seu leite secou. Ela foi de porta em porta pedindo para as mulheres de Pato Branco amamentarem seu filho, mas nenhuma aceitou. Elas diziam que o leite seria suficiente para fazer um queijo capaz de tapar o açude municipal. No final, o menino sobreviveu sendo criado com leite em pó, mas tornou-se um homem forte e muito pior que a mãe. Mário Jorge, exausto com a narrativa, interrompeu dizendo que já estavam quase na metade do primeiro bloco e ainda não tinham saído de Pato Branco. Ele sugeriu que o melhor a fazer era esquecer o escândalo e focar no que realmente aconteceu. Ele perguntou se Copélia ficou realmente nua no estúdio. Celinha explicou que inteiramente nua ela não ficou porque conseguiu pular em cima dela para tampar, mas admitiu que a mãe tirou a blusa com uma rapidez impressionante. Na hora que viu, os peitos já estavam de fora. Apesar do caos, havia um lado positivo. O livro de Adonis já estava na lista dos mais vendidos e ele logo ganharia uma boa quantia de dinheiro. Adonis, porém, foi firme ao dizer que ninguém deveria pensar em colocar a mão no seu dinheiro. Ele afirmou que tudo o que ganhasse ficaria em uma conta até atingir a maioridade, conforme a lei. Mário Jorge rebateu dizendo que quem fez essa lei certamente desconhecia o quanto gastam adolescentes vorazes e questionou porque eles não podiam ser ressarcidos. Ele mencionou que a única que ganharia um percentual era a parente, pois o capítulo intitulado Falando de Sexo com a Minha Avó era o ponto alto do livro. Celinha confessou que pulou esse capítulo por não conseguir ler algo assim sobre sua própria mãe. Copélia apareceu vestida de forma extravagante, como uma figura egípcia, alegando ser agora uma operária da internet. Ela explicou que estava ganhando dinheiro mostrando ao vivo as posições de seu capítulo no livro de Adonis e que seu site estava bombando. Quando questionada sobre a fantasia, ela disse que no final tirava tudo e que a roupa era mais didática para os acessos que recebia. Adonis, por outro lado, parecia infeliz com a fama. Ele declarou que odiava o sucesso, que a celebridade fedia e a fama vampirizava. Ele decidiu ir ao parque aquático para uma sessão extra com a doutora Percy. Enquanto isso, a confusão familiar continuava. Rita e Arnaldo entraram em cena.
Arnaldo estava radiante com o sucesso, mostrando um cartão de visitas onde se lia Arnaldo Moreira, dentista e pai de Adonis Moreira. A disputa pela guarda de Adonis começou a esquentar entre os pais biológicos e os que o criavam. Rita afirmou que queria o filho perto dela, enquanto Mário Jorge e Celinha ameaçavam entrar na justiça para manter a guarda do adulto. No meio da discussão, Copelli interrompeu pedindo ajuda para a doutora Percy, que apareceu trêmula. Ela relatou que seu marido, Valdemar, tinha sido agressivo após reclamar de um café velho. Valdemar, aparentemente, estava participando do workshop de Copélia na internet. Percy também trouxe uma má notícia. A síndica Álvara não apoiaria mais o livro de Adonis, alegando que a obra ofendia a memória de seu falecido marido, Ladir, sugerindo que ele era gay. Dona Álvara apareceu e confirmou que o livro de Adonis desapareceria sem deixar rastros, pois Dirceuzinho de Boaf lançaria seu próprio livro, narrando sua trajetória em busca da aceitação. Adonis, irritado, declarou que não lançaria seu livro junto com o de Dirceuzinho. A tensão aumentou quando Mário Jorge recebeu um telefonema internacional. Um produtor de cinema americano, M.R. Dobson, estava vindo comprar os direitos do livro para Hollywood. A chegada de M.R. Dobson ao Jambalaya causou um alvoroço. Todos tentavam impressionar o americano com seu inglês limitado e histórias absurdas. Arnaldo tentou-se promover como pai do autor, enquanto Isadora e outros tentavam garantir uma fatia do sucesso. No entanto, a farsa começou a desmoronar quando o verdadeiro Adonis apareceu, revelando que o rapaz que se passava por ele era um impostor. A confusão se instaurou com Álvara e Percy tentando desmascarar a família diante do produtor. No final das contas, M.R. Dobson revelou-se não um produtor de grandes sucessos de Hollywood, mas um produtor de filmes pornográficos. Ele estava lá para pagar direitos conexos a Copélia por um filme antigo que ela havia protagonizado. O sonho de glória em Hollywood transformou-se em mais uma história bizarra do cotidiano do Jambalaya. A família terminou a noite como começou, comendo pizza e lidando com seus próprios dramas. Daisy, que tinha tentado mudar de lado para apoiar Dirceuzinho, voltou arrependida. Mário Jorge, para puni-la, forçou-a a ligar para sua tia Solana e confessar sua suposta opção sexual. A ligação resultou em um caos de vozes, onde todos tentavam falar ao mesmo tempo com a idosa senhora, inventando histórias cada vez mais absurdas sobre o comportamento de Daisy. A tia, chocada, desligou o telefone após proferir insultos. Buzena serviu a pizza e a paz precária voltou ao apartamento, com todos refletindo sobre o ditado de que foram buscar lã e saíram tosquiados.